Você já percebeu como muitos cristãos parecem ter esquecido que estão em guerra? Vivem como se fossem turistas espirituais, quando, na verdade, foram convocados como soldados do reino. Efésios 5 não é um texto decorativo da Bíblia, é uma ordem direta do céu. Andem como filhos da luz. Mas, enquanto a palavra chama à santidade, muitos preferem o conforto das trevas disfarçadas de luz. É como um soldado que troca a armadura por roupas casuais. No meio da batalha pode até parecer confortável, mas se torna um alvo fácil. Hoje, você vai descobrir o segredo esquecido que reacende a chama da fé e separa quem vive para Deus de quem apenas fala sobre Ele. Efésios 5 não é uma carta que sugere boas ideias para quem quer viver um pouco melhor. É uma convocação militar para todos os filhos amados de Deus. Paulo não escreve como quem dá um conselho leve, mas como quem transmite uma ordem direta do céu. Andai como filhos da luz. Aqui não há espaço para negociações ou adaptações culturais. É santidade ou nada. Charles Spurgeon dizia que a obediência não é opcional para quem nasceu de novo. É o próprio oxigênio da vida cristã. O tom do capítulo é como o de um comandante que sabe que a batalha é real e que seus soldados não podem estar distraídos. Não é sobre motivar para se sentir bem, mas sobre garantir que a tropa esteja alinhada com o rei. Ser chamado para imitar a Deus é receber o mais alto dos privilégios, mas também a mais séria das responsabilidades. Essa é uma convocação que ecoa até hoje, exigindo que cada cristão vista a armadura e permaneça firme. Imagine-se recebendo uma carta de convocação para uma missão de vida ou morte. É exatamente isso que Efésios 5 representa. Paulo fala aos santos e amados como um general que conhece as estratégias do inimigo e alerta: não basta conhecer a ordem, é preciso cumpri-la. Quem anda na luz não teme as trevas, porque sabe que sua lealdade está firmada no próprio Cristo. E a primeira evidência dessa lealdade é obedecer sem adiar. Hoje, muita gente confunde santidade com legalismo, como se viver separado do pecado fosse sinal de arrogância espiritual. Mas Efésios 5 deixa claro: Deus chama seus filhos amados para um padrão elevado, e isso não é exagero, é ordem direta do céu. Spurgeon já dizia que o pecado que a igreja tolera hoje será o mesmo que a destruirá amanhã. Santidade não é peso, é privilégio, é andar como luz em meio às trevas. O problema é que, em nome da relevância, muitos acabam diluindo o evangelho para não ferir sensibilidades. É como um soldado que, para agradar o inimigo, decide baixar sua guarda. O resultado é previsível: derrota. A carta aos Efésios não chama para agradar o mundo, mas para agradar a Deus. E agradar a Deus significa manter firme a identidade de santo, mesmo quando o ambiente grita para se misturar. Ser santo não é sobre colecionar regras para parecer mais espiritual, mas sobre refletir o caráter de Cristo. É algo que nasce de dentro para fora, movido pelo amor que se entregou na cruz. O legalismo olha para a aparência, a santidade olha para o coração. A diferença é que um sufoca e o outro liberta. E se a igreja perde essa visão, perde também a autoridade para convocar o mundo ao arrependimento. Paulo não deixa espaço para um meio termo na vida cristã. Ou você anda na luz, ou vive nas trevas. Não existe zona neutra. Efésios 5 é como uma carta enviada diretamente do céu para os filhos amados, lembrando que essa separação não é meramente externa, mas nasce de um coração transformado. Charles Spurgeon dizia que a luz e as trevas podem até se encontrar, mas nunca se misturam. O cristão, portanto, deve viver de forma distinta, mesmo que o preço seja alto. Muitos tentam viver com um pé na luz e outro nas trevas, mas isso é tão eficaz quanto um soldado que, em plena batalha, decide usar parte da armadura e deixar o resto de lado. O resultado? Vulnerabilidade total. A convocação de Deus é clara e direta.
Não basta parecer diferente, é preciso ser diferente. O novo nascimento não produz cristãos camuflados, mas soldados visíveis no campo de batalha espiritual. Separar-se do pecado não significa viver isolado do mundo, mas ter coragem de dizer não quando todos dizem sim ao erro. É o ato de permanecer firme, mesmo quando as trevas tentam sufocar a luz. E aqui entra o papel ativo do cristão. Escolher diariamente quem vai comandar seus passos, o pecado ou o Senhor da luz. Essa escolha molda não só o presente, mas também o destino eterno. O amor que Efésios 5 apresenta não é um sentimento superficial ou passageiro. É um amor que sangra, que se entrega, que renuncia, o mesmo amor que levou Cristo à cruz. Para os filhos amados, amar significa andar como luz, oferecendo-se a Deus como sacrifício vivo. Charles Spurgeon lembrava que o amor de Cristo não nos deixa onde estamos. Ele nos leva para mais perto do céu e para mais longe do pecado. Esse é o padrão divino. Hoje, muitos confundem amor com permissividade. Acham que amar é fechar os olhos para o pecado e aceitar tudo para não magoar ninguém. Mas o amor bíblico é diferente. Ele confronta o erro porque deseja a salvação do outro. É como um comandante que, por amar seus soldados, não hesita em alertá-los sobre um ataque iminente. Esse amor é ativo, não passivo. É corajoso, não covarde. Seguir esse padrão significa escolher a cruz em vez da zona de conforto. É abrir mão de prazeres temporários para ganhar tesouros eternos. E isso só é possível quando o coração entende que a oferta de Cristo foi por amor, mas um amor que custou tudo. Quem experimenta essa realidade não vê a santidade como peso, mas como resposta natural a tão grande sacrifício. Efésios 5 não é apenas um chamado à luz, mas também um alerta solene. A ira de Deus ainda está sobre os filhos da desobediência. Isso não é discurso ultrapassado, é verdade eterna. Paulo escreve como quem envia uma carta de emergência para que ninguém se iluda com mensagens suaves demais. Charles Spurgeon dizia que um pregador que evita falar sobre a ira divina é como um médico que esconde o diagnóstico para não alarmar o paciente. E isso é crueldade, não amor. Vivemos dias em que o juízo final é tratado como um conto simbólico, e o temor do Senhor foi substituído por uma espiritualidade leve. Mas a convocação militar do céu continua. Preparem-se, porque o rei virá para julgar. A luz expõe o pecado e mostra que ninguém ficará impune. Quem vive como se não houvesse acerto de contas se comporta como um soldado que ignora o toque da corneta, avisando que o inimigo está às portas. Lembrar da ira de Deus não é para viver com pavor constante, mas para viver com responsabilidade eterna. É entender que o tempo de se alinhar com a ordem direta do céu é agora. No campo de batalha espiritual, o adiamento é perigoso. Cada dia é uma oportunidade para abandonar as obras das trevas e se posicionar do lado certo antes que o juiz do universo bata o martelo. Efésios 5 deixa claro: santidade não é só evitar o pecado, é também recusar qualquer cumplicidade com ele. Paulo escreve aos filhos amados como quem dá uma ordem direta do céu: não participem, nem aprovem, nem se calem diante das trevas. Charles Spurgeon dizia que calar-se quando se deve falar é trair a causa de Cristo. Andar como luz significa expor e não encobrir aquilo que desonra a Deus. Muitas vezes a cumplicidade começa de forma sutil, um riso diante de uma piada imoral, um silêncio quando a verdade deveria ser dita, um deixa pra lá para evitar desconforto. Mas no campo de batalha espiritual, neutralidade é ilusão. A carta de Paulo funciona como uma convocação militar para que cada santo se mantenha firme, mesmo que isso custe relacionamentos ou oportunidades. Não ser cúmplice não é sobre isolamento arrogante, mas sobre compromisso fiel com a verdade.
É possível estender a mão ao pecador sem mergulhar na lama junto com ele. É como um soldado que resgata um companheiro ferido, mas permanece atento à linha de frente. Santidade não é apenas um conceito espiritual. É uma prática diária de coragem e amor que mantém o cristão fiel até o fim. Viver como filhos da luz é mais do que evitar as trevas. É produzir frutos que comprovam a quem pertencemos. Efésios 5 apresenta essa ordem direta do céu. Bondade, justiça e verdade devem marcar cada passo dos filhos amados. Charles Spurgeon dizia que o cristão não é conhecido apenas pelo que abandona, mas pelo que abraça. A luz não é passiva. Ela se move, revela e transforma. Andar na luz exige discernir o que agrada a Deus, e isso só acontece quando o coração está alinhado à sua palavra. Não é sobre seguir modas espirituais, mas sobre ouvir a voz do comandante. Assim como um soldado aprende a identificar os sinais e códigos de seu exército, o cristão aprende dia após dia a reconhecer o que é santo e a rejeitar o que é contrário ao céu. Isso é maturidade espiritual. Além disso, viver como luz significa expor as obras das trevas. Não é fácil confrontar o erro, mas é necessário. A luz, quando entra, não negocia com a escuridão. Ela simplesmente a dissipa. Quem anda nesse caminho se torna um reflexo do próprio Cristo, e sua vida se torna uma carta viva, lida e observada por todos. Essa é a verdadeira influência que o mundo precisa ver. Efésios 5 nos lembra que Cristo virá buscar uma noiva santa, separada e fiel. Não se trata de uma metáfora romântica superficial, mas de uma convocação militar espiritual. Estar prontos para o encontro com o Rei dos Reis. Filhos amados, não vivem distraídos, mas atentos, sabendo que o céu tem hora marcada para a volta de Cristo. Charles Spurgeon dizia que a santidade é a verdadeira beleza da noiva de Cristo. Sem ela, não há preparo para o grande dia. Muitos se iludem pensando que participação em eventos ou influência religiosa substitui pureza de vida. Mas a carta aos Efésios é clara. A noiva que Cristo busca é vestida de luz, não de aplausos humanos. É como um soldado que se apresenta ao general não com medalhas emprestadas, mas com cicatrizes de batalhas lutadas em fidelidade. Santidade não é vitrine, é compromisso íntimo e constante. A promessa é gloriosa, mas também seletiva. Sem santidade, ninguém verá o Senhor. A ordem direta do céu é para que a igreja permaneça firme, lavada e purificada pela palavra. Não se trata apenas de evitar o pecado, mas de ansiar pelo momento em que o noivo aparecerá. E quando isso acontecer, apenas aqueles que perseveraram como filhos da luz ouvirão: bem-vindos ao lar, santos amados. E agora, depois de caminhar por cada versículo e cada ordem direta de Efésios 5, fica a pergunta: como você vai responder a essa convocação? Vai continuar vivendo como um soldado distraído ou vai assumir sua posição na linha de frente como um filho amado que anda na luz? O céu não envia cartas por acaso. Cada palavra dessa passagem é um chamado urgente para que sua vida reflita a santidade real. Talvez hoje seja o momento de revisar o que você tem tolerado, o que você tem silenciado e o que você tem chamado de amor, mas que não passa de complacência. O campo de batalha espiritual está ativo e Cristo procura por aqueles que permanecem fiéis até o fim. Não se trata de perfeição, mas de lealdade. Spurgeon lembrava que quem caminha para o céu não tem tempo para fazer amizade com o pecado. Então, o que você vai fazer a partir de agora? Vai deixar a luz apenas iluminar ou vai permitir que ela transforme tudo? Pense sobre isso. E se quer continuar recebendo mensagens que desafiam e fortalecem sua fé, inscreva-se no canal e ative as notificações, porque ainda temos muito para aprender e a batalha continua.